Achei tão bonitinho esse e-mail aqui, Ricardo. Padre Fábio, boa noite com as bênçãos divinas. Chamo-me Aristeia, tenho 93 anos, moro em Assis, São Paulo, nutro profunda alimentação pelo seu trabalho, o qual acompanho como posso, e um desejo, quiçá impossível, porque problemas de saúde e da idade dificultam minha locomoção, de ir conhecê-lo pessoalmente. Primeiro quero agradecer o generoso abraço que você me enviou quando respondeu um e-mail que minha filha Helena lhe enviou e que ela lhe falou sem mim, sem o meu desejo, sobre mim e sobre o meu desejo de conhecê-lo. Em segundo lugar, peço-lhe o favor de me esclarecer duas passagens bíblicas acerca das quais tenho dúvidas. Olha que belezinha, aos 93 anos com dúvidas. Isso não é lindo, gente? Que coisa linda, a dúvida tem que nos mover mesmo até o final da vida. Eu digo isso, as pessoas mais interessantes são as que duvidam, até o fim. Porque a fé, ela é justamente a experiência de driblar a dúvida. Se você tivesse certeza, não haveria necessidade de fé. Então, dúvidas fazem parte do contexto da fé. Estou curioso, vai logo aí. Vamos lá? Isso. Está curioso. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Obrigado por tudo quanto minha família e eu já aprendemos com suas palestras e pelo muito que certamente ainda aprenderemos. Com meu abraço e meu carinho, antecipo-lhe agradecimentos pela resposta, Aristeia. Até o jeito de falar é elegante, né? Você viu? Ô, dona Aristeia, muito obrigado, obrigado mesmo. Que satisfação, me sinto até, né, lisonjeado em ter a participação aqui. Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Aristeia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para
nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo, do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar. O discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então, a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura.